E é interessante como é que a liderança ela é solitária, porque você tem a comissão técnica, você conversa, você troca, você faz. Mas eu passei a noite inteira, nós estávamos em Paris, nós estávamos jogando um amistoso na França, e iríamos na manhã seguinte, final da manhã, nós iríamos para Atenas, onde a Olimpíada aconteceu, foi disputada. E eu, no dia, na manhã de ir para Atenas, eu comuniquei que era o corte. Eu passei a noite inteira, sentado numa cadeira, com o pé assim em cima do apoio da janela, olhando para a escuridão, para as luzes de Paris, lá num hotel. Era um novo hotel que era bem francês. E com, argumentando comigo mesmo, né, ouvindo a opinião dos meus, ouvindo no sentido de o que eles tinham dito, ficava aqui reverberando, e eu pensando, até que eu cheguei a uma decisão, falei, é isso. Eu nunca vou ter como saber se ela foi 100% justa, porque para saber, eu teria que repetir aquela competição, mudando as peças, e vamos fazer de novo, entendeu? Mas, e ele ficou muito chateado, porque frustração, normal, triste, mas hoje, se comunica, está morando nos Estados Unidos, escrevi uma carta de recomendação para ele, família, trocamos mensagens permanentemente, e é muito bom poder tê-lo de volta próximo, porque com o tempo ele passou a entender, cara, era uma decisão que ele tinha que tomar. Quando eu dizia, muitas vezes, vocês só vão entender o que um treinador passa no dia que vocês estiverem lá de cá e tiverem que cortar alguém. Senão vocês não vão conseguir. É aquela história, quando o filho reclama do pai, né? Um dia você vai ser pai. Meu pai disse isso, quando É o Bruno isso. nasceu, eu estava viajando, eu era jogador ainda, e ele foi me buscar em casa, foi me levar no aeroporto, meu pai. E nós estávamos descendo meu prédio, meu filho pequenininho, 3 dias, e eu fui embora. E aí meu pai dizia, agora você vai entender muitas coisas que você não entendeu. Entendeu? E é verdade, é mais pura verdade. Então, E até por falar nisso, né? Como é ter um filho jogador, né? Porque hoje a gente vê o Bruninho como líder da seleção, multicampeão, né? Mas primeiro, como é ter um filho, né? Ou seja, você ser o líder, né? E ao mesmo tempo o pai. E segundo, né? Claro, aquela história do nepotismo. Ah, mas pô, chamou porque é filho, né? Como é que foi tudo isso para você e claro, também para ele, né? Como é que tendo um técnico que é o seu próprio pai, isso pai. acontece muito no escritório de advocacia, né? Porque muitas vezes, né, os filhos se tornam advogados também, processo de influência e tal, e acabam entrando. Então, essa questão e esse dilema, até que ponto está tendo algum tipo de privilégio ou não, eles se apresentam. O que aconteceu, o início foi muito duro. Ele ganhando no clube, sendo campeão e tal, ele é convocado. Ele era sempre cortado, estava ali na periferia, estava na órbita da seleção, mas não era um dos 12. Até que acontece, com o Ricardinho, ele acaba entrando, né, como um complemento ali. E eu, no início, fui duro demais com ele. Naquela história de não adianta ser justo, né, tem que parecer. Não adianta ser honesto, tem que parecer honesto, não é verdade? Então, na questão de querer parecer, de querer demonstrar justiça, eu cobrei um ônus muito maior do que eu dei um bônus. Os jogadores brigavam comigo em defesa dele, porque eu... Até que Pegava um dia pesado. eu realmente percebi, uma entrevista que ele deu, algumas coisas, e ele tem uma inteligência emocional muito alta, ele estava realmente sofrendo, a nossa relação pai e filho estava sofrendo. Ele dizia no final de semana, eu não quero ver meu pai, porque a semana é tão dura, é tão sacrificada. E é verdade, eu sei que eu fiz isso. Eu sei que eu fiz. E olha que interessante, até não dar um pequeno spoiler do livro dele. A abertura do livro dele, ele conta, o livro se chama, em italiano, Dal buio all'oro, quer dizer, da escuridão ao ouro. A gente perde em Londres, depois ganha no Rio. E quando acaba o jogo em Londres, aquela frustração depois da ganha do 2-0, a gente perde a medalha de ouro, ele tem a imagem, ele relata a imagem, uns jogadores chorando, outros quietos, outros desesperados. Segundo ele, eu estava sentado no banco, eu não lembro, mas enfim, com a mão na cabeça, o que é que seja, estava todo mundo, ele tem essa imagem. E ele faz uma reflexão. E ele se sentindo-se meio culpado, aquela coisa toda, ele fala, e eu perdi a oportunidade, a chance que eu tinha de não ser mais o filho do Bernardo, do Bernardinho, ser o Bruno jogador. E eu ia ter que viver com isso por mais um tempo, ao não ganhar aquele ouro. E como aquilo foi duro e sofrido para ele, quando a coisa escapa, né, das nossas mãos. Né, e ele conta, e como ele passou. Então é uma reflexão. Para mim, eu digo para você, eu não li o livro, já passei para cá e para lá, porque tem trechos que tocam demais, são duros para mim como pai ler, entendeu? Mas é a história verdadeira. O livro é muito interessante, é muito bacana perceber alguma coisa, mas para mim muito duro, muito difícil.